adentramos algumas semanas já no arco cujo qual é o meu favorito de Blue Lock sem antes mesmo ter acontecido. Não tem como dar errado, tá bom, gente? Não tem como dar errado, não leva a mal. Às vezes existem momentos em certas histórias que você bate o olho e diz, não é possível, tá ligado? Não é possível o autor descaralhar com isso aqui. E esse é um desses eventos canônicos que acontece pouquíssimo no universo dos mangás, e eu tô feliz em estar acompanhando. E bem, assim, uma pergunta que veio começando a comer o meu juízo nesses últimos dias aí é como será a partida em si dentro do que nós já estamos vendo, beleza? Porque antes eu tinha uma perspectiva, mas agora com esses capítulos já adentrando ao arco em si, ela foi mudada completamente, tá bom? E a pergunta que não quer calar é como o Isagi destruirá o PXG em Blue Lock. Com tudo isso que aconteceu, é a única que vem à minha mente, gente. Desculpa, eu sei que tem outras coisas mais interessantes, mas com a apresentação desse Charles, com o Rin tendo um novo estilo de chute roubado pra caramba, com o Shidou podendo desbloquear o máximo de seu potencial e tendo alguém pra utilizá-lo da forma correta, eu só fico me perguntando como é que dá o Isagi destruiu o PXG em Blue Lock. Bem, você aqui está no canal Taigo, caso seja novo, não se esqueça de se inscrever, vamos discutir sobre isso. E, cara, assim, sendo bem sincero, bem ao ponto mesmo, a ideia me veio no vídeo não é criar uma teoria, beleza? Hoje não é criar uma teoria em si, eu quero discutir sobre o tema. Beleza, eu podia criar uma teoria e não sei mais o que, mas as teorias que eu tô preparando aí pra trazer mais pra frente são mais específicas em outros pontos da partida. Beleza, eu acho que nós não podemos congruentemente, sem nem mal o arco ter começado, já bater o martelo. Não, pô, o Isagi vai destruir o PXG com isso aqui, com isso e com isso não. Não dá, cara, não dá, sinceramente. O que eu consigo ver com esses últimos capítulos aí, é uma espécie de vitória não exatamente total, entende? Foi uma coisa que eu já previa antes que viria a acontecer nesse arco, mas eu não sei se todo mundo vê dessa forma, só que da minha parte, eu sempre enxerguei essa partida como algo que não funcionaria muito bem para concluir o arco de desenvolvimento de certos personagens. Beleza? Esse embate do Rin e do Yoshi prossegue na narrativa e nos leva com ela. Não é uma coisa que, vamos dizer assim, tem um local exato pra ser finalizado. É uma coisa que vai sendo levada e é positivo pra ambos os personagens ter essa rivalidade entre eles, sabe? Eu gosto da ideia de que um vença o outro em algum momento, sim. Ok, mas esse momento tá longe de ser quando eles estão no sub-18, quase que ainda entrando no nível profissional, sabe? Eu não vejo isso acontecendo aqui. Pra mim, a partida do PXG e do Bastard, pode ser que sim, o Isagi destrua o PXG de todas as formas, faça os caras ficar pirados e ganhe um valor superando o Rin. Só que ainda assim, esse termo, essa palavra que eu tô utilizando aqui, não é algo, vamos dizer assim, concreto, tá bom? Ai, o Isagi destruiu o PXG, ok, mas não acabou. É essa forma que eu vejo, ok? É essa forma que eu vejo. Mas, sendo mais específico em si, e adentrando mais no tema, se fosse pra mim comentar sobre essa destruição, nós teríamos que começar em cima do tropo que é como a partida funcionará. Pra mim, tá aparentando que a building desse jogo será uma parada muito diversa comparada às outras partidas, principalmente por esse estilo tático optado pelo Loki, né? Transferir todos os jogadores, ou quase todos os jogadores, para o banco e trazer outros e mudar completamente a formação, mudar a forma como o time vai funcionar. E é uma coisa que me deixou
meio com a indagação, sabe? Porque se as partidas contra o Sunshine, contra o Ubers duraram cerca de 9 a 10 meses, imagina contra o PSG, que é 2 times praticamente junto. Tá ligado? Eu sei que todo mundo já esperava que ia ser gigante, mas isso aqui é um absurdo. Nós podemos ter um desenvolvimento de 2 volumes inteiros num time, aí 2 volumes inteiros em outro time, e aí ainda vai ter que focar no flashback dos personagens, do Kunigami, pelo menos, eu acho que é requisito mínimo, né? O Charles também deve receber um desenvolvimento, esse novo jogador que foi apresentado aí nessa semana passada. Eu tô encabulado, eu não sei nem por onde começar, pra falar a realidade. Então eu vou começar daquilo que eu foquei mais no capítulo 245, tirando os pontos principais dele, que é o Hiyori e o Isagi não estarem surpresos com o futebol do Charles, ok? O Yoshi mal bateu o olho no jogador e já percebeu, pô, esse cara é o coração dessa equipe. Por mais que o Loki tenha várias estratégias, se essas estratégias precisarem de um jogador-chave, que é o que demonstra mais ser aí o nosso querido Charles, cara, o jogo do Loki é matado com esse personagem, tá bom? É chegar, claro que o Rin ainda vai ter sua criatividade imensa, claro que o Shidou e ele vão ter a capacidade ainda de fazer gols mesmo sem o Charles, só que a vida do PSG ficará muito mais dificultada atrapalhando esse cara. Eu acho que é o primeiro passo para o jogo começar a andar pelo menos um pouco pro lado do Bastard, beleza? Chega nesse cara e cria alguma estratégia para tancar ele. Pode ser o Uraish, eu não sei se o Uraish seria o tipo de jogador que funcionaria muito bem para alguém que é habilidoso com as pernas. Pode ser, sei lá, mano, traz quem tá no banco ali, o Budistinha talvez crie alguma oportunidade, né? Fique cavando falta, fique... eu não sei se cavar falta é o termo certo pro Igaguri, na verdade, mas eu vejo que o Igarashi provavelmente será um jogador muito importante nessa partida pra ele conseguir um valor que entre, né, nos 23 ali convocados. E pra que isso aconteça, pra que o meme se mantenha, ele tem que ser essa peça. Então eu já comecei a encaixar que talvez ele tenha alguma coisa a ver com o Charles. Ai, Taigo, mas onde é que vamos chegar com isso? O que isso tem a ver com o Isagi destruir o PSG? Tudo, velho. Tudo. Primeiro, limita um pouco, porque o time agora já tá no nível 500%. Tenta diminuir por 200% pra tentar alcançar com a equipe que possui, porque pra mim, ainda assim, o Bastard é superior totalmente ao PSG, beleza? O que prova isso, Taigo? Eles terem que mudar de time completo pra funcionar um sistema diferente, ok? Os jogadores não são tão versáteis, beleza? Alguns dos jogadores não combinam tão bem nas formações do Loki. Então, vai trazer essa indagação. Será que eles funcionariam todos ali do Blue Lock que estão no PSG jogando juntos? Será que teria como fazer algo como isso acontecer? Ou já enxergando como foi optado aqui, o Kaneshiro de maneira inteligente quis dividir os núcleos para justamente dar o foco principal pro Kunigami e Shidou na hora certa e depois dar o foco principal pro Isagi e pro Rin na hora certa. Eu começo a enxergar dessa forma. Foi uma jogada inteligente e eu só comecei a sacar isso agora. Eu tava pensando aqui, realmente faz muito sentido fazer essa divisão, porque aí ninguém vai ficar na pergunta, nossa, cadê o Shidou nessa partida? Tá ligado? Cadê o Rin nesse momento aqui? Claro que são dois jogadores que sempre estariam participando dos ataques do time do PSG. Então, separar, de certa forma, faz sentido. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que talvez isso demonstre uma limitação do próprio PSG. Eu não sei pra vocês, mas eu vejo que, né, quando você tem um time muito bem equilibrado, você não precisa substituir todos os jogadores para que ele funcione, tá bom? Ai, não, se fosse realmente um time super equilibrado, sem sombra de dúvida, não precisaria trocar, sei lá, eu acho que foi 7 substituições numa lapada só. Ficou os 3 zagueiros, o jogador Charles e o goleiro, foi isso que ficou. Então, é esse o meu passo, ok? Tenta tancar os Charles, encontra algum ponto negativo
entre essas trocas de equipe, o motivo para estar acontecendo em si, e logo após aprende a lidar com o Kaiser. É tão estranho, né? Porque os caras é do mesmo time, mas um dos maiores problemas que o Yoshi vai enfrentar na partida é justamente o companheiro de equipe dele, né, velho? O Michael veio... Boy, eu não sei vocês, mas se o Michael, no nível que ele tá, bolou uma nova arma pra derrotar o Isagi, isso de certeza vai ser uma parada que vai encher o saco pra ser destruído. Porque na cabeça do Isagi, a guerra dele não é mais contra o Kaiser. Beleza? Ele já venceu. O Kaiser mesmo, que foi arrogante demais, fez aquela aposta, quem fizer mais gol, não sei o que. E o Yoshi fez. Acabou. Ele não foi arrogante depois de ter vencido nem nada. Ele só pensou, pô, eu venci, legal. Tá bom, próximo passo. Falta agora pouco pra ele alcançar o ringue. Se ele fazer 2 gols nessa partida, ou 1 gol pelo menos a mais que o Itoshi, ele passa. Ele supera. Claro, isso contando com o Rin não fazer gols, né? Que nós tivemos essa conversa aí no 245, não, foi no 244, estou trocando os números, de que um gol tem mais ou menos em média o valor de 30 milhões. Pode variar um pouquinho, mas no final das contas é nessa base. Então, se o Isagi repetir uma atuação que nem fez ali contra o Ubers e o Rin não jogar nada, foi superado. Acabou pro Rin. Beleza? O Yoshi sai com 250M, talvez o Rin mesmo fazendo um gol suba para uns 210, 240 e a Liga Egoísta pode acabar assim, tranquilamente com o Isagi acima dele. Só que eu já botei os 3 pontos, né? Superar o Charles, caçar algum ponto negativo nessa troca de times e vencer o Kaiser. Agora, como destruir o PXG em si? A minha única resposta, velho, só vai em direção de uma pessoa: Kunigami. Kunigami, eu sei, você sabe, nós sabemos que essa partida é pra ele. Todo mundo espera que ele ganhe pelo menos um volume inteiro, focado no wildcard, focado no Shido, focado em seus sentimentos, focado no que ele tá reprimindo até então. Porque nós sabemos que ele ainda é um cara gente fina, tá bom? Pela aquela conversa que ele teve antes ali, no começo da partida contra o Ubers, que, pô, o Isagi foi pedir ajuda e ele ainda deu os conselhos, tá ligado? Ainda deu os conselhos. Eu fico mesmo pensando que só falta um certo tipo de acontecimento, alguma trava ali ser destravada na mente dele, e o cara vai voltar a jogar como era antes. Não, claro, com a habilidade ruim de antes, porque comparar o Kunigami de agora com aquele não tem nem comparação, mas eu digo no sentido de que o estilo de jogo vai ser mais aberto para trabalhar em equipe, tá bom? Claro que ainda de forma egoísta dele, que ele conquistou com o wildcard e etc, mas se o Kunigas auxiliar, a vitória é possível, ok? A vitória é possível. Eu acho que para o PXG ser destruído, o que falta é uma espécie de bola de canhão. A equipe do Bastard eu consigo enxergar muito bem como o canhão, tá bom? Aqueles que arquitetam, aqueles que montam, aqueles que derrotam, aqueles que destroem o PSG na parte defensiva, no meio de campo, mas ao final da partida, nos momentos finais, para destruir a parte ali defensiva da equipe adversária, precisa-se de alguém muito forte, tá bom? Ou, pelo menos, de algum efeito surpresa. Algo que ninguém tava esperando. E eu acho que esse algo que ninguém tá esperando até agora, pelo menos, é o Kunigami trabalhar em equipe. Beleza? Eu sei que vimos brechas disso, dele voltando lá atrás e ajudando na zaga ali na final da partida contra o Ubers, mas pra mim, depois de todos esses anos, meses e meses acompanhando, vendo o Kunigami totalmente de lado, vendo o Kunigami realmente dessa forma meio escrotizada, chegar um momento onde o cara se torna o foco principal, o cara muda de mentalidade, depois nós temos visto um desenvolvimento total dele, seus sentimentos e etc, com relação ao futebol e com os acontecimentos que aconteceram com ele. Cara, vai ser sensacional, vai ser até um pouco, claro que nós já esperamos, mas vai pegar um pouco desprevenido ainda assim, tá ligado? Eu só imagino um momento, no instalar de dedos, o Kunigami trabalha em equipe, o gol sai e o PXG fica sem entender nada, tá bom? Eu não sei se exatamente precisa ser que o Kunigami seja quem faça o gol da vitória. Eu não
vejo isso acontecendo necessariamente, mas sabe esse sentimento de que sem ele não dá, é isso que eu sinto. Agora, claro que sem o Yoshi não dá pra vencer o PSG, sem o Iori não dá pra vencer o PSG. Cada um dos jogadores são peças fundamentais, só que os principais pra mim nessa partida contra o PSG serão Igaguri e Kunigami. Como o Igaguri vai ser tão importante quanto o protagonista? Aí, meu amigo, tu tá pedindo demais. Eu tô só conversando sobre o assunto. Agora, saber é coisa pro autor. Vamos esperar aí pra ver o que acontece. Não esqueça de se inscrever no canal. Amanhã sai vídeo novo. Eu acho que tem spoiler já nessa sexta, mas se não tiver, nós saímos no sábado e tá tudo de boa. É nóis. Tamo junto. Um grande abraço. Tchau, tchau.